Boa tarde, quintos anos, quinto ano A, quinto ano B. Vamos para a nossa live de língua portuguesa. Espero que todos estejam muito bem para nós termos duas aulas bem animadas e bem participativas hoje. Temos essa aula e mais tarde teremos a próxima aula de língua portuguesa também. Dia 13/8 e, dando sequência, nós temos aí a página 48 falando sobre informações, visualizando informações. Então, podem abrir a apostila de vocês na página 48, ok? Então, aí para todos abrir o material, vou dar um zoom aqui, fica melhor para ler. E eu vou ler essa introdução. Certamente, você já deve ter visto um infográfico ao ler um jornal, uma revista ou mesmo seu livro didático. Os infográficos têm por finalidade expor informações na forma de imagens e de textos curtos. Neste capítulo, você vai estudar o gênero infográfico e outros textos com objetivos semelhantes. Dessa parte de infográfico aqui, uma pessoa ou duas gostaria de falar, principalmente pensando naquelas informações que vêm em forma de gráficos, que nós vemos muito em geografia. Quem se lembra aí dos infográficos em geografia, do que eles falavam? Só para a gente fazer um paralelo entre língua portuguesa e geografia, porque essa parte de língua portuguesa vai tratar muito da informação em gráficos. Quem se lembra aí dos gráficos Posso falar, de geografia? Adriana? Quem pediu para falar? Alicia. Pode. Eu lembro sim dos gráficos em geografia. Tinha bastante gráficos, porque é uma maneira mais fácil, assim, de falar as informações. E esses gráficos, eles falaram, tipo, um exemplo. Em cada estado, quantos por cento é de mulher, quantos por cento nesse estado tem de mulher e quantos por cento tem de homem? Contagem da Ah, população, né? Contagem da isso, população. Uhum. tem contagem da população. E esses gráficos, tipo, são bem melhor, porque dá para identificar melhor. E também tem a legenda desses gráficos, exemplo. Falando da contagem da população. Aí na legenda fala assim: rosa é menina, azul é menino, um exemplo. E esses gráficos, eles é, é, informam nesse exemplo aí a quantidade. Então, esses gráficos ajudam bastante para mim. É muito bem lembrado essa coisa das cores, das legendas, a informação mais compactada, né? O que significa um infográfico? Ele traz uma informação que você teria em 2 páginas de um livro de leitura, você traz a informação mais enxuta, mais compactada e com um recorte visual melhor. Tia, eu acho os gráficos muito legais, né? Porque é um jeito mais fácil de você organizar informações, né? E o que ajuda muito a gente entender os gráficos são as legendas. Isso, Nathalie, eles ajudam na memorização das informações também, como os mapas mentais. Acho que vocês já estudaram mapa mental, você organiza uma matéria que você vai estudar, vai cair a acentuação silábica, né? Aí você faz em forma de mapa mental ou de um infográfico e você consegue lembrar melhor daquela fotografia, daquela imagem, do que de um texto enorme, ok? Pode falar. Tia Rafaela, Pode falar. também sobre o que a Nathalie e a Alicia disse, e que os gráficos, né, e as legendas ajudam muito para, tipo assim, nós que a gente ainda está aprendendo, e lá para frente a gente vai vendo mais gráficos mais avançados do que a gente aprendeu. Mas esses gráficos que a gente está vendo agora, assim, tudo mais, geografia, agora aqui nessa matéria, aí a gente vai aprendendo e depois a gente vai sabendo quais são os outros, porque a gente já tem facilidade, a gente vai ter uma facilidade grande para saber. Isso, Rafaela, tem uns gráficos que são mais elaborados. Até na da apostila hoje traz uns gráficos um pouco mais elaborados. Vocês já sabem fazer leitura de gráfico, vocês não vão ter dificuldade para fazer essa leitura. Oi, quem pediu? Mirella. Pode falar, Mirella. Na apostila de geografia a gente também vê mais
natalidade da pessoa, mas também existem gráficos que registram a mortalidade também, né? Não é um assunto muito, assim, muito bom de se falar, mas também tem. Sim, existem gráficos para quaisquer informações que vocês quiserem projetar. Lá falou muito de contagem da população, falou muito de população urbana, população rural, aquelas casinhas e os prédiozinhos, não sei se vocês se lembram. Foi dentro do assunto da temática de geografia, mas você pode elaborar gráfico para quaisquer assuntos que você queira estudar. Aqui na página 49, nós temos uma imagem. Observem essa imagem aí, que é retirada do site da Prefeitura de Florianópolis. O que vocês conseguem visualizar nessa imagem de um espaço para 42 pessoas circularem? Quem não falou ainda, gostaria de falar, vamos dar oportunidade para as outras pessoas também. Oi, oi. Cadê os meninos? Eu tô com meio dor de garganta, então não vou falar muito não. Pode falar. Ah, você tá com dor de garganta. Ian Patrick. Francisco tá quietinho nas lives, falava tanto. Ô, tia. Pedindo falta. Oi. Tia, quem fala muito é Cauã César. É, verdade. Eu tia, tô com a mão levantada. Eu tô tentando olhar aqui quem tá com a mão levantada, eu não tô vendo ninguém não, deixa eu ver. Davi. Pode falar. É que nessas imagens, uma tem muitos carros e poucas pessoas, uma só tem ônibus e pessoas. E outra... Tá baixinho, Davi. Melhorou, tia? Aí. Sim. É que na primeira imagem só tem um monte de carro e pouquíssimas pessoas. Eu acho que é só os motoristas que estão aqui. E ali é só um ônibus com as pessoas que eu acho que estavam dentro do ônibus. Na outra eram os ciclistas e a outra eram os pedestres. Meios de locomoção diferentes. Muito bem, Davi. Só que se vocês olharem aqui no meio do anúnciozinho, da propaganda, está dizendo que tem 42 pessoas. Em cada um desses quadrinhos aqui, a quantidade de pessoas não muda. O que muda é o meio de locomoção dessas pessoas. Entenderam? Tanto de carro, quanto de ônibus, quanto de bike ou a pé. E aí vem essa história de novo de mobilidade urbana. O que é mais viável, o que é menos poluente, o que é mais adequado, a questão da conscientização de circular e circular com segurança também. Oi, Luísa. Oi, Luísa. Oi, tá me ouvindo? Luísa, você tá me ouvindo? Eu, Alicia, tá me ouvindo? Não tá. Eu não consigo te ouvir, tia. Luísa, você tá me ouvindo? Alicia, tá me ouvindo? Ixi, gente, peraí. Tia, abre o chat para você mandar a mensagem para a Luísa. Não, gente, peraí. Eu vou mandar mensagem pra Luísa. A Alicia vai mandar a mensagem para ela no WhatsApp, porque para abrir o chat, eu tenho que sair dessa tela, tem que sair daqui. Então, alguém manda mensagem para ela, pede para ela sair da live e entrar Eu tô aqui, igual fez ontem, tá, Alicia? Tá bom? Então, aqui, voltando ao nosso assunto, 42 pessoas, a mesma ponte, o mesmo local, mas com jeitos diferentes de fazer a mobilidade, de circular, ok? Vamos para o bate-papo. Eu nem tapei, porque não precisa escrever nada, a gente só vai conversar. A número 2, qual é o assunto desse texto? A ocupação do trânsito por diferentes meios de transporte, né? O número de pessoas é o mesmo, só muda os meios de transporte. É aqui que está até nesse quadradinho laranja, por laranja. O que há em comum entre as 4 imagens, pessoal? O que tem de comum nessas 4 imagens? A quantidade de pessoas. Eu já consegui falar com a Luísa. Conseguiu? Eu já falei com a Luísa e ela respondeu que vai sair e entrar da live. Ótimo, obrigada. Na 4, o que se busca evidenciar com a comparação entre essas imagens? Qual que seria aí o foco dessas A quantidade de automóveis?
diminuição, né? A questão da conscientização para a mobilidade urbana. Tentar diminuir, olha a quantidade de carros que tem aqui na primeira imagem. Né? Cada um dos motoristas dentro de um carro só. Oi. A diminuição de poluição, porque primeiro eram 50 carros, aí depois foi em um ônibus, aí depois as pessoas estavam de bicicleta e a pé. Sim, muito bem. A mobilidade envolve essa questão ambiental também. O assunto abordado no texto é atual? Explique sua resposta. O assunto Tia, dentro dessa agora imagem. Eu acho que sim, é atual, porque está embaixo aqui na fonte que 7 de janeiro de 2020. Na fonte está falando que é, né, desse ano. Mas uma temática atual no sentido de ter interesse, de ser noticiada, de ser um debate, é atual ou não? Eu acho que é, porque tem muita gente que ainda não é conscientizada, tipo, sobre ir de ônibus ou dar carona para alguém para não ir 2 carros. Caramba, Eu acho que solidária, não, que nós acessamos. Tia, eu Oi, acho que não, porque esse assunto já vem falado há muito tempo. Só que tem muita gente que ainda não quer fazer, não é nem que não sabe. Uhum. Ele é atual, sim, mas ele já vem sendo tratado há algum tempo, até mesmo porque as pessoas não mudam os hábitos, né? Por isso essa insistência dessa temática sempre aparecer. Sim, pois o excesso de veículos nas cidades e a poluição causada por eles ainda são problemas recorrentes. Nada mudou, ou mudou pouca coisa. 6. Qual é a finalidade dessa publicação? conscientizar as pessoas de, tipo, dar carona para as pessoas e usar menos automóveis. Uma vida mais saudável também, né? Por parte do momento você pedala mais, você curta as distâncias. Que também é engraçado, porque, por exemplo, nas pessoas que estão de bicicleta e a pé, se fosse todo mundo só de bicicleta e a pé, daria espaço para muito mais pessoas passarem, né? Olha só o espaço, né, que vai tomando do primeiro quadrinho até o último. Olha a gradação aí, ó, cheiona a primeira ponte de carros, a terceira ponte de Vila Velha, né? Depois um pouquinho mais espaço, depois a bike encostadinho, mais espaço, depois todo mundo juntinho a pé, muito mais espaço. Questão de circulação melhore muito. Oi, quem falou? Tia, eu ia falar com você que a Luísa tá conseguindo te ouvir agora. Ai, que ótimo. Que bom, Luísa. Joia. Quadradinho embaixo da questão 6. Quando lemos um texto como esse, consideramos tantas informações em texto escrito quanto as informações visuais, elementos visuais. Por isso que nós chamamos esse texto aqui, ele é composto de 2 linguagens, linguagem verbal e não verbal. A verbal é o que está escrito, o texto em si, o espaço para 42 pessoas, Ponte Viva, Prefeitura de Florianópolis, tudo é texto verbal, e o não verbal são as imagens. Precisamos considerar todos esses elementos para a gente compreender. Fizemos uma análise de imagem. Página 51, ainda sobre essa imagem anterior. Qual é o título do infográfico dessa imagem aqui, ó? Uai, tia, eu pensei que era da página 50. Peraí, deixa eu mostrar. Eu também tava assim. Peraí, deixa eu mostrar. Errei aqui. Deixa eu mostrar o infográfico, porque eu não printei. Eu vou abrir no positivo 1. Eu deixei ele aqui, porque aí a imagem vai ser mais bonita de se ver. Quando você printa, ele fica com a imagem distorcida. Aqui já está no positivo 1, já está um pouquinho distorcida. Aqui, é esse infográfico aqui que fala de mobilidade também, como as pessoas podem se locomover. É a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus ou de acho que esse ônibus com 2 divisões é o que a gente chama de minhocão. É o bimotor, alguma coisa assim. Tem um nome aqui. Oi. Parece que esse ônibus aí que você disse que é minhocão, parece minhocão, né? Que eu já vi uma vez esse ônibus, mas eu nunca andei. E olha a quantidade imensa de pessoas que já andou nesse ônibus. Sim, olha só, para as questões de mobilidade, olha como que ele ajuda, né, na circulação do trânsito
e na questão Por também de ser termos o grande, trânsito né? Por mais ser grande, eficiente. ele pode aguentar mais pessoas. Então, Aqui tem desses ônibus em Vitória, na Grande Vitória, tem pouco circulando, tinha mais, aí a gente chamava de minhocão. Mas no texto aqui ele dá outro nome, é Bia alguma coisa, a gente vai achar. Vou ler para vocês. Eficiência do uso do espaço, então como que esse uso de espaço fica mais eficiente quando a gente reduz a circulação de carros em transporte segundo o veículo. Tá vendo? A imagem não tá muito legal, mas eu vou tentar ler. A utilização do espaço urbano não costuma aparecer nas discussões relacionadas ao transporte, mesmo sendo uma questão fundamental no planejamento de uma cidade. Assim como as pessoas têm clara consciência do tamanho do valor do espaço ocupado por sua casa, vamos pensar aí no espaço da nossa casa, o espaço que ela ocupa. É importante que também considerem esses fatores ao pensar nos meios de transporte, a mesma coisa que utilizam. Com essa consciência, os cidadãos terão mais capacidade de escolher como irão se locomover de forma ágil, eficiente e mais razões para escolher o transporte sustentável. Sustentável porque está ligado com as questões do meio ambiente e sustentabilidade. Aqui tem uma pessoa andando. Vamos fazer a análise do infográfico. Embaixo da pessoa tem quais informações? Podem ir falando aí para mim. Embaixo da pessoa andando. 3 km por hora, 0,8 metros quadrados. A 16 distância. km de bicicleta, A 16 distância. km por hora, Pode falar. 4,5 metros quadrados. Sim. 40 km por hora de carro, 60 situação habitual. 60 metros quadrados, situação não habitual, 20 metros quadrados. De ônibus, operação deficiente, 30 km por hora, 28 metros quadrados. E operação ideal, 9,8 metros quadrados. Operação eficiente, um ônibus maior, 30 km por hora, 12 metros quadrados. Já a operação ideal, 30 km por hora, 4 metros quadrados. Aí tem a situação do que é ideal para o trânsito, do tempo que se gasta e do percurso que se faz. Nesse infográfico, qual é a conclusão que a gente pode chegar com relação à circulação das pessoas? Dentro dessa evolução aqui, de aumentar o número de pessoas e onde esse número de pessoas vai caber, o espaço que essas pessoas ocupam, que esses automóveis ocupam. Oi. Oi. Tá baixo. A Dora, ela não tá conseguindo entrar. A mãe dela vai tentar de novo. Tá joia. Beleza. Vamos fazer a análise do gráfico aí. Quem quer fazer? Cauã, que acabou de ler, outra pessoa. Ô tia, tipo assim, olhando esse gráfico, assim, nós podemos ver, né, que o gráfico, esse ônibus, o Minocon, como você diz que chama, eu não sei como se chama também, mas ele é como se fosse de um jeito automóveis, de um jeito conscientizado. Não tem esses automóveis. O a pé e o de bicicleta é conscientizado, mas chega no carro que às vezes a pessoa não dá carona porque não quer, e aí vai lá e vai um monte de carro, assim, na ponte, vai um monte de carro. Já essa limitação... Oi? Só uma coisa para complementar o que você disse de conscientização. Também ali apareceu a situação habitual, que vai mais ou menos uma pessoa, aí talvez na volta venha alguém junto, que apareceu aí na situação habitual. Já na situação não habitual, que seria, na minha opinião, a conscientizada, já vem 5 pessoas, que seria quem dirige, acompanhante e 3 no banco de trás, que já seria conscientizado, que aí seria 4 carros a menos. Sim, isso mesmo, Cauã. E as pessoas, tem gente que não se
conscientiza. E aí vai usando o carro e às vezes, tipo assim, não é que usar carro é errado, mas você pode usar carro, mas dar carona pro seu vizinho. Aí com esse vizinho tem um filho, aí você dá carona para eles. E aí, exemplo, o seu vizinho estuda na mesma escola do que o seu filho. Você vai lá e dá carona pro filho do seu vizinho. E aí você vai conscientizando. Mas várias pessoas, mesmo sabendo que tem essa conscientização, elas não fazem nada disso. E aí andam sozinhos de carro, aí vai vários carros na rua e acabam poluindo muito o ar. E as pessoas ficam com doenças, tipo renite, que eu tenho, asma, e é isso. Muito bem, Cauã e Alice, e outros alunos também gostariam de falar, mas resumindo, isso Oi, tia, porque também ônibus grande, né? Porque tem muitas pessoas e um só automóvel. Tem Então, 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Peraí. Nathalie, depois Mirella, depois Cauã. Tá? Lá na escola, tia, a nossa professora do 3º ano sempre dava carona para tia de educação física. Em vez da tia de educação física eu pedi um Uber ou ir de ônibus, aí elas sempre iam juntas. Ótimo, bom exemplo. Essa questão de um ajudar o outro na questão da economia também, né? Dividir o combustível e tudo mais. Muito bem. Mirella, depois Cauã, para a gente terminar. Tia, esse ônibus também, né? Esse ônibus que eles chamam de minhocão, ele também ajuda também sobre o meio ambiente, né? Porque evita que muitos carros poluam o meio ambiente. A lotação aqui, Mirella, é de 160 passageiros, a lotação ideal. Só que em tempos que nós estamos vivendo agora, os ônibus não estão circulando na situação ideal, estão circulando operando de forma deficiente, mas por causa de um surto, por causa da pandemia. Não pode circular cheios. Mas olha só, 160 pessoas, imagine 160 carros na BR. Né? A diferença da ocupação de espaço dentro das questões da mobilidade urbana. Como que isso impacta? Ó, esse quadradinho aqui, 1, 2, 3, na terceira coluna, uma pessoa em volta dela, um círculo enorme, ocupando um carro. Olha só, a pessoa ia lá dentro de um círculo enorme, ou seja, totalmente, assim, inviável para as questões de mobilidade, porque a pessoa pensa no conforto, no bem-estar, que eu quero ir sozinho, não quero conversar com ninguém, quero ficar. Então, tem uma forma um pouco, às vezes, egocêntrica, né, de viver. E não vou mentir, que às vezes a gente está nesses dias também, mas a gente tem que pensar nos outros e na coletividade. Sempre dentro do possível. Okay? Tia, sobre o que você... Fala, pode falar, Cauã. Sobre o que você acabou de falar, a Alice falou sobre dar carona. A minha tia mesmo, ela dá carona pra vizinha dela, porque ambas trabalham na Ceasa, só que eu não sei direito sobre a vizinha da minha tia, mas eu acho que a empresa é diferente, porque a minha tia trabalha na Begalon, aí eu já não sei a vizinha dela. Aí a minha tia dá carona pra ela. Tem uma coisa outra coisa que eu queria falar é que agora que você explicou, que eu consegui entender por que tinha esse círculo escuro. Seria a quantidade de espaço que a pessoa ocupa. Tipo, mesmo tendo mais pessoas, como ele mostra, ó, aqui no do ônibus grandão, maior, mesmo sendo operação eficiente, é 33%. Eles são 53 passageiros e ocupa 12 km quadrados. 12 metros, quer dizer. Aí, quando é a operação ideal, que seria 160 passageiros, que seriam 100%, ocupa 4 metros quadrados. O que eu acho um pouco diferente, mas eu acho que eles fizeram isso para representar que seriam mais pessoas em um lugar pequeno que poderia... Aí eles como se convertessem um espaço com o outro, porque seria mais pessoas em um lugar que seriam poucas pessoas em um lugar que cabe muita, aí ocupa muito espaço, porque isso não seria... Cauã, a mesma coisa que você imaginar um quarto bem pequenininho e ter que colocar 200 pessoas dentro desse quarto pequenininho. Né? E um quarto 3 vezes maior com 200 pessoas. Aí tem 5 pessoas. Isso aí.
Vamos lá nas questões. O que chama Agora, atenção, já começamos sobre o gráfico, vamos na questão 2. Ah, mas não é que não, que está com resposta. Vou lá no Word, que eu tapei as respostas. Vamos lá. Página 51, questão 2. Qual é o título do infográfico? O título é Eficiência do uso do espaço em transporte segundo veículo. Eficiência do uso do espaço em transporte segundo o veículo. Eficiência do espaço, né? Ocupar bem esse espaço. Ok? Anotem aí. 3. Tia, Oi. voltando só um pouquinho sobre aí, não mostra moto. É tipo você andar de moto, só caber 2 pessoas. E no ônibus pode caber 100 por aí. Isso. Muito bem, Rafaela, exatamente. O que esse título informa? Informa diferentes formas de ocupar espaço de acordo com o veículo. As maneiras, ou a pé, ou de ônibus, ou de bicicleta. E o título informa que serão apresentadas diferentes formas de ocupar esse espaço, dependendo do veículo que vai ser utilizado. Vou esperar um pouquinho, que eu creio que vocês estão fazendo junto comigo, né? Ou já estava respondido aí? Sim, eu estou fazendo. Separado, porque você mandou o chat para casa, esse dever, essas páginas. Tá, beleza. Vamos para a outra. 3. Aconteceu? Eu tinha, no dia que eu tava fazendo uma atividade, eu tinha respondido na página errada. Então eu respondi tudo nessa e não botei na outra. Então eu tive que apagar tudo e teve que estar fazendo na outra. Entendi. Se alguém precisar retornar alguma questão, só me falar. Depois eu vou colocar também tudo lá. Sempre na quinta-feira eu pego e coloco tudo. Às vezes não coloco no dia seguinte, mas eu pego a página do Word todinha que tem as correções, que esse recorte que eu faço com as setinhas, e boto lá. Não sei se vocês estão olhando, mas eu tenho colocado lá. Final da quinta. Número 4. Qual é o objetivo do infográfico? Conscientizar o leitor sobre o espaço ocupado. Falar sobre a questão do espaço e a quantidade de pessoas de forma consciente. Conscientizar sobre o espaço utilizado pelas pessoas e pelos meios de transporte. Ok? Conscientização do espaço e do transporte que vai ser utilizado. Certinho? Pode descer? Calma aí, tia. Estou acabando de escrever. Tá. Espera só um pouquinho, tia. Espero sim. Pode passar, tia. Pode. Vamos. Não, tia, espera só um pouquinho. Tá bom. Tia, você tá com a Google Assistente? Google Assistente? Aberto agora? Sim, assim, do seu lado, igual daquela vez que você diz pra ter a calma, ela fala, calma. Ah, não, tá não. Não tá aberto. Ah, tá. Tá não. É porque às vezes alguém me chama aqui sobre a live, a coordenadora que tá. Às vezes a tia Lila me manda mensagem, eu olho aqui no celular, ver se ela não tá falando alguma coisa. Enquanto eu espero. Qual o objetivo? Já foi. 5. Qual a importância de se indicar a velocidade média de cada meio de transporte? Lembra da velocidade que é indicada embaixo de cada figurinha da pessoa, da base? Tia, na minha opinião, pode ser como O leitor pode... Eu ia falar, mas deixa. Tô tentando tapar a resposta aqui. Pode falar. Seria quanto tempo que a pessoa levaria para fazer o percurso? Eu acho que também pode ser sobre as pessoas, quanto a pessoa, tipo, eu vou andar tantos quilômetros até chegar ao local que eu preciso.
para mostrar mais ou menos quanto tempo ela pode demorar, talvez, com a locomoção. O tempo e a distância que se gasta para Sim, realizar. aí vamos supor, a pessoa vai andar devagar, entende? Ela não vai apressada, no passo rápido, ela vai bem devagarzinho. E é 5 quilômetros, aí ela demoraria mais ou menos 1h30, 1h20, entendeu? Comparando essa pessoa que andando a pé que 10 km por hora seria ela andando devagar, entende? Porque, vamos supor, uma pessoa anda apressada, não tipo correndo, mas com um passo um pouco mais acelerado, ela pode andar tipo 4 quilômetros em 1 hora, entende? Igual quando as pessoas dirigem muito pouco, muda. Na minha opinião, é para diminuir o número de acidentes. Mirela, quando as pessoas dirigem muito rápido, por exemplo, se eu perguntar ao meu irmão, ele vai falar que gasta daqui até Bahia 8 horas, 7 horas, 8 horas. Se eu for dirigindo até a Bahia algum dia, eu não tenho essa ousadia ainda, eu acho que eu vou gastar um dia inteiro, 24 horas para chegar na Bahia. Ô tia, sabe de uma coisa? Que o meu pai até foi esses dias, ele nem tem casa. Se você for para Rondônia, tipo, duas pessoas, 2 adultos, que tipo, fica invertendo, dirigindo, em uma torre. Mesmo indo rápido, demora 3 dias para chegar em Rondônia. Se a pessoa for rápido mesmo, ela chega em 2 dias e meio. Depende da velocidade também, né? Ele foi um amigo dele, né? Eu sempre viajo, às vezes, aí quando ele foi, eu viajo para Alagoas, vez, demora mais ou menos 3 dias só para chegar lá. Cauã e Mirela falaram juntos. Pode falar, Mirela. Não entendi, Mirela. Pelo que o Cauã estava falando, o que você estava falando sobre a viagem para Bahia, nas férias, eu geralmente viajo para Alagoas para visitar os parentes da parte da minha mãe. E sempre demora mais ou menos uns 3, 4 dias para chegar lá. Sim, aí entra essa questão de distância e velocidade também. Como você vai, se você vai parando, se você não vai, você vai 80, se você vai a 60, se você vai a 100. Então, aqui a resposta das 5 ficou assim. O leitor pode calcular quanto tempo levaria para chegar ao seu destino. É esse cálculo que tia, faz. Eu posso estar acabando de falar? Sim, deixa eu terminar de ler a resposta, aí você vai. Com isso, pode escolher o transporte que melhor se encaixa às suas necessidades, né? Se ele tem que ir para o trabalho, e o trabalho dele é como se fosse daqui de Campo Grande até Alto Laje, ele tem que ver se o tempo que ele vai gastar, se ele vai chegar na hora, se ele vai se atrasar, que é melhor ir de bicicleta, a pé ou de carro, enfim, é um cálculo que se faz. Pode falar, Cauã. O amigo que meu pai vai, né, da última vez, ele não dorme quando viaja assim, entende? Uhum. Ele inverte, vamos supor, meu pai dirige, aí chega um tempo, meu pai dorme, aí ele vai dirigir. Aí quando é a vez do meu pai, o amigo dele não dorme, porque ele não consegue, ele tem medo de acontecer alguma coisa. Aí ele não dorme, ele fica acordado. Aí quando meu pai fala, eu vou dormir um pouco mais, aí ele até deixa, porque entende, ele não dorme na viagem, quando é assim de noite. Aí eles ficam invertendo 3 dias até chegar em Rondônia. Entendi. Vamos lá, então. Na número 5, é o cálculo que se faz do tempo para se chegar a determinado lugar. Por isso que tem que ter a velocidade média ali indicada em cada meio de transporte. Na número 6, o que indicam os círculos ao redor de cada pessoa no infográfico? Aquilo que eu comentei. Espaço ocupado. Operação deficiente e operação ideal. O espaço ocupado, essa pessoa tem uma pessoinha aqui e a bolinha está desse tamanho. Ela está dentro do carro sozinha. Essa é a deficiente. A ideal seria o espaço aqui com 5 pessoas dentro do carro. Seria a operação ideal, né? O espaço que a pessoa ocupa. Resposta da 6 indica o espaço ocupado por pessoa ao utilizar determinado meio de transporte. A bike não tem jeito, né? A bike é a bike mesmo, ou você coloca um bagageirozinho atrás para a pessoa sentada, mas fica complicado. A moto já são 2. Também, tia. Oi. Depende de que bike você tá falando. Tem que ter aquele negocinho para ter 2 pessoas. Sim, algumas têm, outras colocam
aquele negocinho de colocar o pé em cima, assim, do lado da roda também, adapta, né? Para poder carregar a pessoa em pé, não sei se vocês já viram. Ô tia, aqui em casa, o meu pai, ele bota uma cadeirinha pra ele poder andar com alguém. Cadeirinha. Sim, são adaptações que se dá para fazer dentro do possível de se carregar uma pessoa, né? E segurança também. Número 7. O que se conclui com a informação revelada por esses círculos? Esses círculos, né? A pessoa dentro e o círculo ali. O que se pode concluir? Alguém? A quantidade. Já acabamos de falar na resposta anterior, né? Tipo, eu só consegui fazer até a 6. Que o espaço ocupado, aqui na C já falou um pouquinho desse círculo, ó. Indica o espaço ocupado por pessoa utilizar determinados meios de transporte. Se esse espaço ocupado está muito sobrando e tem uma pessoinha lá dentro do espaço desse tamanho, quer dizer o quê? De uma forma mais consciente, mais otimizada, colocar mais pessoas para preencher esse espaço. Ô tia, eu acho que isso conclui que as pessoas elas podem escolher aonde eles podem ir e também se conscientizar sobre o ambiente. A escolha consciente. Muito bem, achou a palavra certa. Escolha consciente, vocês podem responder aí sobre o espaço utilizado. Conclui-se que se a pessoa decidir usar um carro, por ser mais rápido, ela estará priorizando o seu conforto. Lembra que eu falei do conforto, de ficar sozinho, de não ficar conversando com ninguém? Enquanto os impactos ambientais são bem maiores. Ambiental e social são muito grandes. Então, pensa-se só nela, né? Quando você anda sozinho ali, claro que nem sempre vai ter gente que você dá carona, mas se você pode fazer, você está pensando no coletivo, diminuindo os impactos ambientais também. Se ela optar pelo transporte público, no caso ali o ônibus, os impactos serão menores. Serão menores, sendo possível chegar ao destino em tempo similar. Em tempo similar, vai chegar no destino do mesmo jeito, ok? Tia, eu ia pedir para você esperar nessa questão só um pouquinho, porque eu vou sair rapidinho. Eu espero. Eu já voltei. Beleza. E eu queria saber se podia escrever assim, pois o carro ele anda mais rápido, mas causa mais impacto ao ambiente. Já o ônibus pode levar mais quantidade de pessoas, chega em tempo parecido e causa menos impacto. Tem questão do conforto também, né? Que as pessoas pensam às vezes de ocupar mais espaço para ter mais conforto. Número 8, podemos? Sim, tia. De acordo com o infográfico, qual é a opção de transporte mais eficiente? Justifique a sua resposta. Qual é que daria mais certo na redução dos impactos ambientais? Eu acho o a pé de bicicleta. Qual? O apel de bicicleta. Vamos ver se é isso? A melhor opção é o uso do... achei o nome do negócio. Biarticulado. O ônibus que eu falei, minhocão. Seria o grande, tia? Do biarticulado, aquele ônibus grandão que transporta 160 pessoas na lotação ideal. Que transporta mais pessoas. Tem a segunda maior velocidade e a segunda menor área ocupada por pessoa. Tia, eu poderia botar minhocão, porque na hora que eu for ler depois as respostas na prova, eu não vou entender nada. É verdade. Eu já vi muita gente chamar de minhocão, tia. Eu não sei se é o mesmo ônibus, mas tem um ônibus que eu já até fui um dia, que ele tem tipo uma pontezinha de mola. Sim. Aí tem gente que chama de minhocão, porque na hora das uma ponte dentro do ônibus. Por que ele é biarticulado? Tem a frente aqui e tem aqui essa passagenzinha dentro dele com umas molas e tem uma outra parte de trás. Então ele duas partes, articulação ali. Tia,
Isso sobre é 2 ônibus, aí ligam esse que vai ser tubo de plástico. Isso. São 2 ônibus. Aí eu acho engraçado que, tipo, muita gente anda de minhocão porque nas curvas, tipo, uma parte já foi, a outra fica ali toda virada. Por causa É bem da estranho. redução. Quem tá chamando? Quem tá chamando? eu, Rafaela, Oi, Rafaela. sobre essa parte do chamar minhocão, assim, esse ônibus, tem outro ônibus que é lá, eu acho que é lá na Inglaterra ou Estados Unidos, que tem aquele ônibus vermelho, que é 2 andares, que ocupa quase 2 ônibus aqui do Brasil, praticamente. se você Também pensar. seria interessante essa proposta dos andares por causa da ocupação, essa questão do espaço. O B articulado seria a melhor opção de acordo com o gráfico. Não quer dizer que é a opção de acordo com a leitura do gráfico. Nova e última. Deixa eu ver que horas são. 40 minutos de live já é a última. Em sua opinião, é importante que as pessoas mudem seus hábitos no que se refere ao uso dos meios de transporte? Isso é pessoal. As pessoas precisam mudar o hábito? Eu acho que sim. Eu acho que sim, pois muita gente faz Pra melhorar, pra não ter mais essa. Sim, porque a gente melhoraria positivamente, né? Isso aí, deixa eu tirar a resposta aqui. Ia ajudar o meio ambiente. Sim. E evitar acidentes. Sim, porque são pequenas ações que podem transformar positivamente o meio ambiente. Vamos parar nessa questão. Eu anotei que paramos na página 51. Depois tem a Tia, 52 você pode deixar um pouquinho na tela? e a 53. Ok. Eu vou deixar e vou encerrar a gravação e vou deixar aqui na tela. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Quem quiser continuar, vou deixar aqui na tela, tá bom?